Café da manhã perfeito! Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui nesse vídeo como fazer um café da manhã perfeito de forma fácil, rápida, barata e nutritiva. E mais, o mais legal de tudo é que vocês não vão enjoar porque eu vou dar várias opções de combinações de carboidrato, proteína e gorduras boas para que vocês tenham um café da manhã literalmente perfeito. Fica até o final do vídeo. Bom, vamos começar falando da importância do café da manhã. Antes disso, eu já quero puxar um gancho, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui no canal são adeptos do jejum intermitente. Tem gente que faz o jejum e quebra na hora do café da manhã e finaliza no final da tarde. Tem gente que não faz o café da manhã, quebra o jejum na hora do almoço e fecha o jejum à noite, mas enfim. Nesse vídeo aqui em especial, a gente vai falar da importância de fazer um café da manhã completo e nutritivo para passar o dia bem, para ter disposição física e disposição mental, além, claro, de saúde e performance num todo, tá? Eu entendo que tem algumas pessoas que têm dificuldade de comer de manhã, talvez porque acorda sem fome ou porque acorda na pressa. E aí é uma questão de organização, tá? Se você não faz um café da manhã decente porque você sempre acorda atrasado, tá sempre na correria, tá sempre na pressa, te falta organização e planejamento. No dia anterior, organiza tudo, deixa tudo porcionado, deixa tudo pré-pronto. O que você puder deixar pronto, já deixa pronto para que você só acorde tranquilamente, se possível, sente na sua mesa, coma com tranquilidade para então começar o seu dia. Isso é muito importante, tá, gente? É uma forma da gente acordar o nosso organismo, acordar da melhor forma possível, começando o nosso dia de uma maneira desacelerada, já que todo mundo vive a milhão aí o dia todo. Então, assim, qual que é o conceito principal do café da manhã perfeito? É ter tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, micronutrientes, que são vitaminas e minerais, e macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. O mais legal que eu quero trazer aqui pra vocês é que existem milhares de combinações entre os macronutrientes. Então, tem muitas possibilidades. Vocês não precisam comer todo dia a mesma coisa. Não precisa ser tudo igual todos os dias. Precisa sim de constância, precisa sim de consistência, precisa sim de disciplina, mas você não tem que comer igual todos os dias. Então, aqui, além de mostrar pra vocês as melhores opções de macros, carboidratos, proteínas e gorduras, eu vou dar para vocês opções de combinações para que vocês façam as escolhas de vocês e tenham autonomia na hora de escolher o que comer no seu café da manhã. Bom, galera, infelizmente, apesar da nossa bancada estar muito linda e recheada, não tem tudo aqui que vocês podem comer no café da manhã. Então, algumas coisas estão representadas aqui para vocês. A gente vai começar falando das proteínas. Então, aqui a gente tem os ovos. Eu deixei aqui para vocês tanto os ovos caipiras quanto os ovos brancos, só para contextualizar para vocês e explicar que não tem diferença nutricional entre eles. A diferença é a galinha que botou apenas, tá bom? Deixa eu falar, porque o Ramon, ele ficou indignado que não tem diferença nenhuma nos ovos. É que assim, nutricionalmente falando, quanto mais amarela for a gema, aí no caso vai ser do caipira, mais vitamina tem. Mas as vitaminas que tem nas duas gemas são as mesmas, tá? A concentração vai ser maior quanto maior for a coloração amarelada dos ovos. Ok, Ramon? Ok. A gente também tem uma opção proteica de whey, claro, o whey da Dragon, né? Melhor whey do mercado nacional e internacional. A gente também tem uma opção aqui proteica de atum. Sempre que vocês forem consumir atum em lata, tem que ser a opção ralada ao natural, ou ralada não, pode ser em pedaço, pode ser qualquer modo, desde que seja ao natural. Se for em óleo, vocês precisam lavar, e eu sinceramente não acho nada higiênico jogar uma latinha de atum numa peneira e lavar ali na torneira, tá? Eu acho bem nojento, inclusive, mas tudo bem. Fora isso aqui, a gente tem as opções de fazer um franguinho desfiado, por exemplo, para comer com os carboidratos que eu vou dar de opções para vocês, e qualquer outra carne magra que também é fonte de proteína, tá? Então, fonte de proteína, carne magra, atum, frango, ou até mesmo uma carne vermelha, se você gostar de comer, por exemplo, uma carne louca no café da manhã com um pãozinho francês, tá? Uma tapioca com uma carne desfiada, enfim, o whey e os ovos. Isso de proteína. Inclusive, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quais são as fontes de proteína que vocês mais consomem dessas opções que eu dei aqui pra vocês. De gordura boa, a gente tem duas opções pra vocês: castanha de caju e pasta de amendoim, que se tornou queridinha por todo mundo do meio fitness, né? A gente tem várias outras opções, estamos deixando aqui na tela pra vocês. E aí, o seguinte, é importante que a gente tenha uma fonte de gordura boa. Qual vai ser? Depende do seu paladar. Você pode escolher consumir uma só ou variar de acordo com o dia a dia, mas além dessas duas opções, a gente tem várias outras, como nozes, amêndoa, tem abacate, tem coco. Então, fica a seu critério escolher qual gordura boa você vai consumir, mas tem que ter no seu café da manhã. Olha só, muita gente caiu aqui de paraquedas nesse vídeo e não tá inscrito no canal, então para tudo que você tá fazendo agora, vem se inscrever, assim você não perde nenhum vídeo dessa série de conteúdos incríveis, educativos,
nutricionais que a gente tá produzindo pra vocês. Vamos para a parte dos carboidratos. Então aqui, ó, trouxe pra vocês 2 opções de aveia, mas vocês podem consumir as 3 opções que tem disponível no mercado. Então pode ser em flocos, pode ser farelo de aveia e pode ser farinha de aveia também. Carol, tem diferença? Não, é a sua preferência pra receita que você vai fazer, pra forma de preparo que você vai consumir. Às vezes pro mingau fica muito melhor consumir o floco, mas se você for comer uma banana amassada com aveia, fica melhor consumir o farelo ou a farinha. Então é assim, de acordo com o seu paladar mesmo. De carboidrato também. Pãozinho, eu fiz questão de trazer o pão francês pra vocês, pra desmistificar que o pão é um problema. Pão francês não é um problema, inclusive, já falei em um vídeo aqui no canal, um vídeo que a gente fez no mercado, que eu, como nutri, prefiro pão francês porque ele tem menos química. Quantos dias dura um pão francês na mesa de vocês, galera? Quantos dias dura um pão de forma na mesa de vocês? Então, quanto menos produto químico, melhor pra nossa saúde. Então, pãozinho francês, faz as pazes com ele que tá de boa, tá? De carboidrato também temos aqui tapioca, que dá pra fazer várias receitinhas. A gente vai falar sobre receitinhas no final do vídeo. Então, mais uma fonte de carboidrato. Outra fonte de carboidrato são as frutas, tá? Então, aqui a gente tem algumas opções pra vocês. Qualquer fruta, tá, gente? Não tem essa coisa de que uma fruta é melhor que a outra, uma fruta tem mais ou menos carboidrato com a outra. Quando você tá fazendo uma dieta elaborada pra você, tudo tem que ser respeitado de acordo com as quantidades. Então, por exemplo, uma porção de banana em gramas não equivale a uma porção de morango. E assim por diante. Mas não tem uma fruta melhor que outra. Vira e mexe, eu recebo essa pergunta na minha caixinha. Ah, Carol, qual é a melhor fruta pra gente comer? Qual a melhor fruta pra emagrecer? Qual a melhor fruta pra hipertrofia? Isso não existe. Então aqui tem algumas opções de fruta pra vocês. Fora isso, essa é uma opção à parte, tá, gente? Porque não se encaixa ao café da manhã de todo mundo. Vai depender muito do objetivo da pessoa. Mas a gente também tem como opção de carboidrato uma geleia de fruta que seja sem açúcar. Já tem o açúcar da própria fruta, que é a frutose, então a gente compra sem mais adição de açúcar. Agora eu vou falar pra vocês de micronutrientes que, por via de regra, também tem que ter no café da manhã de vocês. Primeiro, que é o psyllium. Gente, o psyllium é considerado um super alimento, por quê? Ele é fibra pura, ele parece uma serragem, como vocês podem ver aqui, não tem gosto de nada, tá? Então não sejam frescos na hora de consumir. E assim, ele tá aqui no café da manhã porque é um dos melhores momentos para serem consumidos. Mas você pode consumir no seu almoço, no seu jantar, no seu lanche da tarde. Tem gente que gosta de colocar na fruta, tem gente que gosta de colocar no iogurte, no whey. Tem gente que gosta de colocar em cima da salada, dos legumes. Então fica a critério de vocês. O importante é consumir. É essencial que todo mundo consuma, independente se o seu objetivo é emagrecimento, é hipertrofia, é definição ou é só qualidade de vida. É essencial que você consuma psyllium todos os dias na sua alimentação. A gente usa de 1 a 10 gramas por dia, a depender do quadro do paciente. Ele tem um poder sacietógeno muito grande, então se você tá numa dieta mais apertada, com um déficit calórico bem alto, é legal você consumir uma gramagem maior de psyllium. Se não, se você tá numa dieta de hipertrofia e quer só fechar a gramagem de fibra que você tem que consumir no dia e ajudar no funcionamento do seu intestino, uma quantidade de 3 gramas é suficiente. Eu nunca uso 1 grama, tá? Por mais que tenha na literatura ali entre 1 e 10 gramas, eu nunca uso 1. Eu geralmente oscilo entre 3 e 10 gramas. Salvo raríssimas exceções, a gente acaba utilizando mais que 10 gramas, mas não vem ao caso aqui, nesse momento, explicar, porque são realmente exceções das exceções. Outra coisa que é importante ter no nosso café da manhã, mas assim como o psyllium pode ser encaixado em outro momento do dia, são as sementes. Aqui eu trouxe pra vocês a semente de chia, pode ser farinha também, e pode ser semente de outras coisas, então pode ser uma semente de abóbora, de girassol, de gergelim, de linhaça. Pode fazer um mix de sementes que também fica muito interessante, misturar com fruta, com iogurte, fazer uma papinha de whey, colocar a semente, ficar bem crocante, mas é importante ter, porque aqui a gente tem uma concentração muito grande de vitaminas e minerais e um leque muito grande também de vitaminas e minerais. Tá? Isso aqui ajuda tanto na nossa saúde como um todo, mas também no funcionamento do intestino, ajuda no poder de saciedade, então tem vários motivos pra gente colocar no nosso café da manhã. Uma dica importante, já puxando um gancho aí de funcionamento de intestino, coisas que auxiliam no trânsito intestinal e na formação do bolo fecal pra você ir no banheiro fazer cocô, é importante que você consuma um turno antes do que o horário normal que você vai no banheiro. Então, por exemplo, o meu intestino sempre funciona de manhã, então é interessante que você coloque o psyllium, a chia, à noite. Meu intestino funciona na hora do almoço, então a chia e o psyllium vai no café da manhã, entenderam? E assim por diante. Além disso, a gente tem algumas coisas que são opcionais, mas que são muito importantes ter também no café da manhã de vocês. Eu trouxe aqui opções pra vocês de lactobacilos vivos, estão no Yakult, versão light, tá, gente? Esse azulzinho aqui que é a versão light, tá? A gente tem a versão vermelha e tem a versão verde também, mas o ideal é esse daqui. Pode tomar todos os dias, independente do seu objetivo, tá? 1 a 2 unidades por
dia. E iogurte também. Esse iogurte eu já falei pra vocês, já falei sobre ele pra vocês num outro vídeo do mercado também. É o melhor que tem. E assim, não querendo fazer uma propaganda pra Nestlé, mas realmente esse daqui é o melhor que tem. Tem outros de outras marcas também, que a embalagem também é verdinha, que é desnatado, mas que não são 2 ingredientes. Só o da Nestlé são 2 ingredientes, literalmente falando. Iogurte também tem baixíssima caloria, é um excelente alimento, todo mundo pode consumir, independente da fase que tá na dieta. Essa combinação assim, de colocar o iogurte, colocar o psyllium, a chia, um Yakult, é perfeito pra qualquer um, independente do objetivo. Além disso, de opcional, a gente tem leite em pó, leite como um todo, na verdade. O que eu sugiro sempre que seja, pelo menos semi-desnatado. Raras exceções a gente usa o integral, por quê? Não que a gordura do leite integral seja um problema, mas eu prefiro tirar a gordura do leite para colocar uma outra fonte de gordura ainda melhor, como por exemplo, a castanha de caju, a pasta de amendoim, as nozes, a amêndoa, o coco, o abacate. Então eu prefiro que do leite tenha menos gordura. Aqui eu trouxe para vocês o leite em pó desnatado. Eu gosto muito dessa opção porque a gente consegue deixar mais ou menos concentrado a depender da quantidade de água que a gente dilui. Então eu posso simplesmente polvilhar em cima de uma fruta e nem diluir em água. Eu posso colocar no meu iogurte, deixar ele mais cremoso ainda. Eu posso misturar esse leite em pó com o meu whey, deixar bem cremoso, porque eu vou colocar bem pouquinha água. Então eu sempre sugiro para os meus pacientes consumir o leite em pó, porque é a gente que dá a consistência nele de acordo com a quantidade de água que a gente vai colocar. Cacau, mas cacau 100%, porque ele não tem nada de açúcar. Se vocês estranharem o sabor um pouquinho amargo, é só colocar um pouquinho de adoçante. Isso aqui serve pra gente fazer preparo de receita e também pra polvilhar em cima de alguma coisa, do iogurte, misturar junto com whey, com uma fruta e assim por diante. O cacau, ele tem um poder termogênico, tá, gente? Isso é importante. Então, independente da fase que você tá também, é importante consumir café. É importante consumir o cacau. E aí também com opcional e também com função termogênica, a gente tem canela em pó. Muito importante colocar no café da manhã, principalmente. Tudo que a gente conseguir colocar de alimentos termogênicos na parte da manhã é mais interessante do que qualquer outro horário do dia, porque vai ajudar no funcionamento do nosso metabolismo enquanto a gente tá acordado e ativo, né? Se movimentando, fazendo as coisas do dia a dia. Trabalhando, treinando, se movimentando de modo geral mesmo. Fora isso, eu trouxe uma opção aqui pra vocês de uma coisa que eu consumo muito, que eu gosto muito e que qualquer um pode consumir porque não tem caloria. Mel é uma coisa que é extremamente saudável, vamos deixar isso bem claro, mas ele é calórico. Então, se você tá numa dieta de emagrecimento e gosta de mel, tem uma excelente opção aqui pra vocês. A gente vai acabar fazendo propaganda da Mr. Taste, não tem como, porque ele é a única empresa que tem mel zero no mercado nacional e que tem gosto de mel. Esse aqui é um mel com gosto de mel e ele não tem nada de caloria, não tem nada de nada, ele é zero tudo. Mas se você tá na fase de hipertrofia, você pode consumir o mel normal e tá tudo bem, vai encaixar ali nas calorias, tá na fase de ganho, não tem problema nenhum. E pra fechar, pra vocês que gostam de tomar alguma coisa líquida junto com o café da manhã, um cafezinho pra quem toma café sem açúcar, tá, gente? No máximo umas gotinhas de adoçante, mas sem açúcar. E chá, qualquer chá. Esse aqui é só exemplo pra vocês, tá? Pode ser qualquer tipo de chá, pode ser um chá que você compre as ervas numa loja de produto natural e faça um mix ali e prepare em infusão. Pode ser esse daqui, enfim. E pode ser água também, tá? Mas vamos evitar suco, mesmo que seja da fruta, porque tem uma alta quantidade de calorias. Vai muita fruta para fazer suco e a gente perde as fibras quando a gente passa pelo processo de triturar, de bater, enfim, do que quer que seja. Então, ou água, ou chá, ou cafezinho, ou os três, enfim, aí é a critério de vocês. Ok? Vamos lá. Aí você assistiu até aqui e agora tá assim. Beleza, Carol? Você me apresentou um monte de opções, um monte de informação e eu tô perdido, não sei o que fazer. Então vou te ajudar. Agora a gente vai fazer combinações de preparos e receitinhas também, dar dica de receita pra vocês e conciliar isso com o objetivo. Então, objetivo de emagrecimento, de definição e de hipertrofia, ok? Primeira opção pra você, eu vou falar a primeira, que é a que eu mais gosto, então vou começar com ela, que é mingau de aveia. Então, misturar as claras de ovo, como que eu faço, tá? Clara de ovo, aveia, independente, tá? Se é farelo, farinha ou floco, enfim. Whey, leite em pó, desnatado, cacau, canela. Preparou? Na hora de comer, você joga um pouquinho de psyllium em cima, um pouquinho de chia, ok? E aí de gordura boa, fica, assim, qualquer coisa que você colocar no mingau vai ficar bom. A maior parte das pessoas gosta de colocar pasta de amendoim. E fruta é opcional também, consumir a que você mais gosta. Tem gente que gosta de colocar no meio do mingau. Eu gosto de colocar banana no meio do mingau, morango no meio do mingau, mas se for uma outra fruta que não combina com mingau, a gente consome à parte. Então essa seria uma primeira opção pra vocês. Essa primeira opção se encaixa a qualquer objetivo. O que vai mandar aí seria a quantidade, se vai ser mais ou menos aveia, mais ou menos whey e assim por diante. Mas é uma combinação de alimentos que qualquer um, independente do objetivo, pode consumir. Agora, uma segunda opção já fica um pouco mais restrita, não que por via de regra quem tá em emagrecimento não vá poder consumir, mas por exemplo, um pãozinho francês,
com ovos mexidos. E aí a gente pega uma banana, por exemplo, ou qualquer outra fruta, coloca o cacau, coloca a canela em cima, coloca o psyllium, coloca a chia e escolhe uma fonte de gordura boa. Então, vou pegar, por exemplo, metade do pão e vou comer metade ou uma unidade, vou comer com os ovos e a outra eu vou comer com pasta de amendoim. Eu não sei quantos de vocês gostam, conta aí se vocês gostam. Mas eu amo comer pão com pasta de amendoim, eu acho que fica uma delícia. Mas o pão, ele é um carboidrato mais simples, né, do que a aveia. Então, ele tem um poder de saciedade bem menor que a aveia. Se você tá numa fase de emagrecimento, não é que você não pode comer pão, é que talvez comendo ele, você vai sentir fome muito mais rápido. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E em proporção também, tem muito mais carboidrato num pãozinho do que em 30 gramas de aveia, por exemplo. A aveia, gente, ela é boa porque ela rende muito. Então a gente consegue muito volume com pouca caloria. Também vai mais pra galera de hipertrofia. Tapioca. Aí assim, ó, se for uma por que eu tô falando tapioca? Porque se você for fazer uma tapioca, um disco de tapioca pra rechear, a tapioca ela também tem bastante caloria. É um ótimo alimento, mas ela é super calórica, ela tem bastante carboidrato. Então, pra fazer um disco pra rechear, você vai obrigatoriamente usar bastante quantidade. Agora, se for pra fazer preparo tipo uma crepioca, super se encaixa pra quem tá fazendo dieta de emagrecimento. Porque, por exemplo, se você colocar 2, 3, 4 ovos com 20 gramas de tapioca, você consegue fazer uma crepioca, fica uma delícia e a quantidade de carboidrato vai estar bem baixinha. Agora, pra fazer uma tapioca e rechear, com atum, com um patezinho de atum, um patezinho de frango desfiado, próprios ovos mexidos, você vai ter uma quantidade muito maior de carboidrato. E aí, aproveitando a deixa, pra fazer esse patezinho que eu tô falando pra vocês de atum ou de frango desfiado, a gente pode utilizar, eu trouxe, obviamente, meu preferido também, que é esse creme de queijo Minas Frescal Light, mas também pode ser cottage, pode ser ricota light, pode ser requeijão light, pra misturar e fazer o patê. Tem uma maionese também que é muito boa, que eu mostrei ela no vídeo do mercado, que chama Not Mayo, Not Co. Isso, eu quero patrocínio de toda a marca que eu tô divulgando aqui. O nome da marca é Not Co e a maionese chama Not Mayo. Ela também é ótima pra quem prefere fazer patê com maionese e não com os derivados de leite aqui. Mais uma opção pra vocês: pãozinho com geleia. Delícia, hein? Pra quem tá na fase de hipertrofia, principalmente. E de proteína, fazer um shake bem cremoso, bem gostoso de whey. Você pode até bater com uma fruta, por exemplo, fazer uma vitamina de whey com banana e leite em pó, por exemplo. Ou então, pegar o whey, misturar com iogurte e canela e leite em pó e comer a fruta à parte. Mais uma opção pra vocês é fazer panqueca de aveia. Eu sugiro que na panqueca vocês usem aveia em flocos, porque eu, Carol, acho mais gostoso, mas pode ser qualquer uma também. A panqueca vocês podem fazer só com as claras de ovo, tipo um ovo inteiro e o restante em claras, tá? Carol, por que reduzir a quantidade de gema dos ovos que eu vou usar na panqueca? Porque aí vocês podem rechear com pá de amendoim, por exemplo, tá? É só um exemplo. E aí vocês podem, pra ficar um gostinho bem doce, colocar o whey na massa. Então, mexe lá. Aveia, se quiser colocar adoçante, pode. Coloca o whey, coloca um ovo inteiro e as claras, a quantidade que você consome na sua dieta. Canela em pó, se quiser colocar um pouquinho de cacau também pode. Bate a massa lá, faz o disquinho, coloca na frigideira, faz bonitinho. E em cima, vocês podem colocar pasta de amendoim, fruta e o psyllium e a chia. Quero saber de vocês aqui nos comentários quais são outras coisas que vocês gostam de consumir ou outras combinações, quem sabe vocês têm ideias aí pra deixar pra galera que se conversa aqui nos comentários, até pra gente mesmo, de coisas que vocês consomem no café da manhã. E mais uma coisa, se você consome qualquer outra coisa que não tá aqui, e olha que eu dei um leque bem grande de opções pra vocês, e você tá se sentindo inflamado, pode ser que você esteja consumindo algum desses alimentos aqui, ó, e tá te fazendo mal. Então clica aqui agora nesse vídeo e assiste o que pode estar inflamando o seu organismo e prejudicando toda a sua saúde e todo o seu resultado estético também.